Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês estejam bem, torcendo para que isso tudo acabe logo, que a gente volte a estar junto. Eu tô com muita saudade de vocês. Bom, nós vamos a partir de agora entrar no volume 2 do livro. Espero que vocês estejam conseguindo aprender, que vocês estejam conseguindo realizar os estudos. Lembrando, qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Façam anotações, resumos, anotem as perguntas e não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Então vamos ao conteúdo de hoje? Mercantilismo, módulo 9. O que é o mercantilismo? É um conjunto de medidas econômicas para fortalecer a riqueza do Estado. Então, em um governo absolutista, onde na política o rei manda em absoluto, tem todo o poder em suas mãos, ele vai ter a prática na economia do mercantilismo, aonde ele também vai intervir na economia do modo que ele achar melhor, com o intuito de enriquecer cada vez mais o Estado. Então a gente caracteriza o mercantilismo como um conjunto de medidas econômicas para fortalecer o Estado e principalmente a riqueza do Estado. Então, esse Estado absolutista vai apoiar os negócios da burguesia e vai sustentar a nobreza. Como que ele vai fazer isso? Através do mercantilismo, que tem como objetivo obter riquezas e fortalecimento do rei. E como ele vai fazer isso? Através do protecionismo, da balança comercial favorável e do colonialismo. Então, as características do mercantilismo: metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, nesse momento, para uma pessoa ser considerada rica, o que é mais importante não é ter dinheiro, e sim ter metais, principalmente o ouro e a prata. Então, uma nação, para ela ser considerada rica, poderosa, ela precisa acumular muito ouro e muita prata. Essa prática é chamada de metalismo. Uma outra característica do mercantilismo é a balança comercial favorável. O que significa isso? Para que as nações pudessem acumular mais riquezas, ela ser mais rica, ela deve exportar, ou seja, vender mais do que importar, ou seja, comprar. Se ela vende mais do que ela compra, ela tem lucro, então sobra dinheiro. Agora, no caso contrário, se ela compra mais do que vende, ela tem prejuízo. Então, o ideal é que ela venda mais do que compre, ela exporte mais do que ela importe. Então, nós temos aqui abaixo 3 imagens de balanças que caracterizam esse movimento. A primeira balança é uma balança comercial desfavorável. Por quê? O que está mais leve aí? As exportações. Isso significa que nessa situação ele está importando, ou seja, comprando mais do que vendendo. Então a gente tem um déficit nessa economia, vai dar prejuízo. No meio, a gente tem a balança comercial equilibrada. Eu vendo a mesma coisa que eu compro, nem ganho nem perco. E a terceira, a gente tem uma balança comercial favorável, ou seja, o que está mais pesado aí? As exportações. Então, eu estou vendendo mais do que eu importo. Então, eu tenho um superávit na economia. Então, o ideal é que eu tenha essa terceira situação, uma balança comercial favorável, que é eu vender mais do que eu comprar. Outra característica do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. O que é isso? Cobranças de taxas sobre produtos importados para deixá-los mais caros e assim os produtos nacionais vão ser mais valorizados. Essa é uma medida que é usada até os governos atuais, estamos em 2020 e até hoje as grandes nações usam essa medida, que é cobrar taxa dos produtos que vêm lá de fora, para que eles fiquem mais caros e as pessoas deem preferência para os produtos nacionais. Você pode até comprar um produto importado, mas você vai pagar mais caro por isso. Isso é proteger a economia, para que os produtos que são feitos dentro do país
não sofram tanto com os produtos lá de fora. Então, principalmente quando a gente tem produtos que são tecnologias melhores, que vêm lá de fora, que a gente não tem condições de fazer aqui dentro do país, há essa taxação para que as empresas de dentro do país não sejam prejudicadas. Temos também a produção de manufaturas. Manufaturas é a produção manual de diversos produtos, como, por exemplo, roupa, móvel, alimentos. Isso servia para o consumo interno e o que sobrasse seria vendido para outras nações. Ou seja, essas nações começam a incentivar que dentro a sua população comece a fabricar esses produtos para que não tenham que comprar lá de fora. Então eles começam a fabricar e aí num primeiro momento isso é feito para eles poderem consumir. O que sobra eles podem vender para outros lugares. Monopólios comerciais. É a permissão a apenas uma única empresa de comercializar determinado produto ou serviço. Então, como o nome já diz, monopólio significa o mono significa um. Então é o domínio de uma única empresa. Se a gente pensar nos dias de hoje, por exemplo, qual é a empresa que é responsável por distribuir energia elétrica na nossa cidade? É a Light. Tem outra empresa que trabalha aqui dentro da cidade de São João de Meriti? Não tem. Então a gente pode dizer que a Light exerce um monopólio da distribuição de energia elétrica. Agora, por exemplo, empresa de distribuição de internet. Quantas empresas que a gente tem que atuam aqui em São João de Meriti que fazem a distribuição de internet? A gente tem Vivo, tem a Oi, tem a Claro, tem as empresas via rádio. Então a gente tem várias empresas. Se elas funcionam bem ou não é uma outra história, mas tem várias empresas. Então dentro da área da internet a gente não tem um monopólio, a gente tem várias empresas que fazem uma concorrência. Então o monopólio é quando só tem uma única empresa responsável por aquele setor. Nesse período do mercantilismo, o que acontece? O rei vai determinar qual é a empresa que vai cuidar do monopólio daquele produto. Então, por exemplo, o transporte de mercadoria tem uma empresa específica que vai cuidar do transporte pelo mar, do transporte pela terra, uma empresa específica que vai cuidar do comércio de tecidos ou de bebidas. Então, só tem uma empresa, não podem haver várias empresas de tecido, vai ser uma só que vai fornecer tecido para todo mundo, uma só que vai fornecer bebidas para todo mundo, uma única que vai fazer o transporte da mercadoria. Então, é o rei que vai determinar isso. E, por fim, o pacto colonial, que é a exploração de locais não dominados, sem domínios, que são chamados de colônia. Por exemplo, Brasil vai ser uma colônia. Então, o que Portugal faz? Portugal descobre esse lugar que está desabitado, tem os índios ali, mas não tem ninguém controlando. Então, ele vem, controla, transforma aquilo numa colônia e obtém dessa colônia matéria-prima e riquezas, explora esse território. Então, muitos países europeus vão vir para a América, para o continente americano, para colonizar essas regiões e obter essa exploração de matéria-prima e riquezas. Aqui a gente pode ver uma imagem de como funciona esse pacto colonial. Então vamos pensar no caso de Brasil e Portugal. Então a gente tem Portugal é a metrópole que vem dominar essa área do Brasil que é chamada de colônia. Então como funciona? A colônia ela fica responsável por fornecer matéria-prima, produtos tropicais e metais preciosos para a metrópole. Então, o Brasil fornece esses produtos para Portugal. Em contrapartida, Portugal pega esses produtos e transforma em outros produtos, produtos manufaturados. Então, por exemplo, Portugal pega o pau-brasil daqui, a madeira pura, leva para Portugal e lá faz móveis. E aí, com isso, volta para cá, para o Brasil, e vende esses móveis. Era proibido que colônias produzissem produtos.
Então, ela só vai fornecer a matéria-prima. Essa matéria-prima é levada para a metrópole, que vai fazer o produto e vai vender novamente para a colônia. É justo isso? Não, gente, é algo muito injusto, porque a colônia poderia fazer esse produto? Poderia, mas o pacto proibia. Então, ela só poderia fornecer a matéria-prima. Então, com isso, é um sinal de exploração. Então, é esse ciclo. Colônia fornece matéria-prima, produtos tropicais e os metais preciosos. E aí a metrópole devolve esses produtos prontos, manufaturados, e a mão de obra escrava também. Muitos países enriqueceram através dessa prática colonialista. Bom, vários países praticaram mercantilismo e cada lugar tinha sua forma específica de mercantilismo. Por exemplo, a Espanha, o ouro e a prata eram extraídos das colônias americanas. No território espanhol, a Espanha não tinha reservas de ouro e prata. Então, de onde eles tiravam? Das suas colônias americanas. Não conseguiu desenvolver uma balança comercial favorável, ou seja, onde ele vendesse mais do que comprasse, e que com isso entraram numa crise econômica. Tá? Portugal praticava a exploração de colônia na América, no caso o Brasil, teve um crescimento do comércio internacional de escravos, com isso ele vai começar a vender escravos para tudo quanto é lugar e a exploração do ouro aqui no Brasil. A França, o mercantilismo também é chamado de colbertismo. E como que ela praticava? A França não tinha, nem França nem Inglaterra não tinham muitas colônias. Então a França fazia manufatura de produtos de luxo, como perfumes, tecidos. É com isso que ela vai trabalhar. A Inglaterra também não tem muitas colônias, então vai trabalhar com a manufatura, com a produção de tecidos, vai trabalhar com a prática da pirataria. A Inglaterra vai enriquecer muito por conta dessa prática de pirataria. Vai criar companhias de comércio, companhias responsáveis de fazer o comércio e construção naval, construção de navios. Para finalizar, a gente tem os exercícios do livro, página 11 e 12. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados do 6 ao 10 e aprofundamento 11 e 12. Bom, espero que vocês tenham conseguido compreender a matéria. Façam os exercícios do livro indicado no vídeo, os exercícios extras que eu vou passar. Acompanhem as aulas, acompanhem as correções e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo!